O que significa dizer que Deus é onisciente? Significa afirmar que Deus tem todo o conhecimento. Só Deus é onisciente. Porque para ser onisciente é necessário ser infinito e eterno. Só Deus é infinito. Só Deus é eterno. Portanto, ele não aprende nunca. Passado, presente e futuro estão diante dele. Dizer que ele é onisciente não significa dizer que ele opera numa outra espécie de lógica. Isso nos remeteria para o caos, porque seríamos levados a duvidar das Sagradas Escrituras, dele ter revelado para nós algo que se nos afigura como alguma coisa que tem um determinado sentido, mas que é o exato oposto do que está na mente de Deus, de um Deus que opera numa outra espécie de lógica. Isso não faz o mínimo sentido. Olha só. O fato dele ser onisciente, dele ser santo, veja só, e nós, finitos e pecadores, não significa dizer que seja impossível ao Criador se comunicar de modo verdadeiro à criatura. A Bíblia inteira parte da pressuposição que Deus nos fez a sua imagem e semelhança e, portanto, é possível termos acesso à sua mente, na exata proporção do seu decreto, daquilo que ele decretou revelar a você e a mim. Esse é o fundamento. Meu Deus, é o fundamento da nossa vida, da nossa esperança, da nossa paz, da nossa alegria. É saber que o conhecimento que temos dele é um conhecimento real, que quando lemos nas Sagradas Escrituras que a vida é eterna, é porque essa vida haverá de ser uma vida excelente, absolutamente encantadora, feliz e para todo sempre. Bom, então, há uma diferença de nível de conhecimento entre a criatura e o Criador. Apenas isso. Agora, para que afirmemos que Deus é onisciente, nós precisamos, em conexão a isso, fazer duas afirmações, que são o fundamento da doutrina, que ele é o Criador único de todas as coisas, e que ele criou, que ele levou a cabo tudo aquilo que ele quis fazer, tudo aquilo que ele decretou. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que é impossível tudo conhecer sem tudo controlar. Nós não temos como separar o atributo da onisciência do atributo da soberania. Se ele não decretou todas as coisas, ele está ao seu e ao meu lado, esperando pelos desdobramentos da história. E juntamente com você e comigo, aprendendo a cada passo. Isso eu diria que é derrogatório da glória de Deus. A Bíblia simplesmente não apresenta esse conceito de divindade. Vale nesse sentido fazer a seguinte afirmação. Todos os atributos de Deus são codependentes. Negar um significa macular o outro. Negar a soberania de Deus significa negar a sua onisciência. Negar a onisciência de Deus significa negar a sua soberania. E poderíamos fazer esse tipo de aplicação ao relacionamento de todos os atributos de Deus. Então, quais são as consequências? Para a gente não ficar aqui dedicados a uma reflexão dedicados a uma reflexão estéril, sem nenhuma consequência prática para as nossas vidas. Olha, eu gostaria de tirar 3 consequências práticas da doutrina da onisciência de Deus, que mostra a sua relevância para a sua e para a minha vida. A primeira delas é o seguinte, se ele é onisciente, ele me conhece. Conhece a mim, conhece a você. Nós não conhecemos a nós mesmos. Esse que é o fato. Vira e mexe, nos comportamos de uma forma bizarra.
Por exemplo, não é impressionante nos vermos, às vezes, nos comportando como se estivéssemos a nos boicotar? É impressionante, fazemos escolhas que nos infelicitam. Nos deixamos, assim, ser traídos, sabe, ser enganados. Sabe? Parece que estamos dedicados a um processo inconsciente de autoexpiação. Quer dizer, para nos sentirmos bem, é necessário que nós nos sintamos mal. Isso é uma coisa impressionante. E poderia também falar de tantos outros comportamentos profundamente contraditórios. E sentimentos. Olha, eu me lembro daquela música, quer dizer, sentimentos que nós não entendemos, de onde é que eles vêm. Por exemplo, tem aquela canção do Milton Nascimento que ele diz assim, ai meu Deus, que minha memória não falhe. Ele diz assim, certas canções que ouço devem estar dentro de mim. E perguntar carece como não fui eu que fiz. Então ele fala de fatos, de verdades sobre sua vida, sabe? E que emergiram ao ele ouvir a canção composta por uma outra pessoa. E aí, esse fato intrigante, como que ela conseguiu expressar, sabe, aquilo que está dentro de mim, sabe, antes de que eu pudesse fazê-lo. Há uma outra canção do Milton Nascimento que ele diz assim, Caçador de Mim, o nome dessa música. Ele diz assim, preso a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar, eu, caçador de mim. Quer dizer, é homem em busca, esse é o meu entendimento dessa canção. Para mim, ele está falando ali sobre psicanálise. O homem é procurando se conhecer e entender o porquê dele estar preso a certas paixões, e paixões que muitas vezes nos escravizam, que nos infelicitam, que servem de obstáculo para a consecução dos nossos sonhos. A maravilha é saber que no meio de toda a nossa confusão, no meio das descobertas da psicanálise, do gênio de Freud, de nos ajudar a entender o funcionamento do nosso aparelho psíquico, com aquela tríade ego, superego e id, sabe? Quer dizer, da relação do mundo consciente com a inconsciência. Isso é uma coisa impressionante. Mas no meio disso tudo, nós nos deparamos com a onisciência de Deus. Eu não me conheço. Não entendo o porquê de certos comportamentos que se me afiguram como infantis. Parece que tem dois seres dentro de mim. Você não sente assim? Eu me lembro, acho que foi Lutero falando, eu percebo que tem um malandro dentro de mim. Sabe? Como, por exemplo, entender que há um lado nosso mimado que não aceita ouvir não, totalmente submetido à lógica do prazer. E como dizia Freud, lá está o pobre ego tendo que administrar esse conflito entre essas pulsões, esses desejos fortíssimos e o mundo real, que não nos permite realizar tudo aquilo que desejamos. No meio disso tudo vem essa doutrina, estribada no Salmo 139. Deus, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento, quando me levanto. Olha o que ele diz. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, a conheces toda. Então essa é a esperança que eu tenho, sabe, de me conhecer. E em me conhecendo, ter contato com as causas do meu comportamento neurótico. E em me conhecendo, ter um entendimento sobre aquilo que me faz infeliz. De modo que, porque esse é um ponto da psicanálise que eu acho muito importante, porque a psicanálise parte da pressuposição que quando você conhece a origem da sua neurose, você passa a lidar melhor com ela, que a pior coisa é você não conhecer a causa daquele comportamento neurótico. Que quando você conhece, então, é impressionante isso.
você passa a lidar melhor com ele, ainda que você não consiga pagar o passado. Pois bem, Deus nos conhece. E Ele é poderoso pelo seu Espírito para nos ajudar a conhecermos a nós mesmos. Mas olha, há uma outra implicação prática, sabe? Haverá justiça na terra. Porque se Ele é onisciente, Ele conhece as motivações e as ações humanas. Ele sabe o que se passa pela mente de todos. E conhece a história de cada um de nós. Então, por isso nós podemos abrir mão de fazer justiça com as próprias mãos. Porque nós sabemos que ao Criador pertence a vingança, como diz o apóstolo Paulo. E o Criador diz, eu retribuirei, diz o Senhor. Talvez você esteja dizendo, mas Antônio, essa é uma linguagem muito pesada, não é não? Não é não. Quando nós olhamos para a história da humanidade, para aquilo que os poderosos são capazes de fazer com os oprimidos, nós celebramos a justiça de Deus, por saber que quem inventou Birkenau, Auschwitz, Dachau, haverá um dia de prestar contas ao justo juiz do universo. E se ele é onisciente, veja, não há enigma. Quer dizer, não falta àquele que mais nos ama informação, sabe? Que o permita, portanto, conduzir a nossa vida e garantir a nossa felicidade eterna. Ele não está nesse momento tentando entender o mistério da vida. Ele não está filosofando sobre o problema do sofrimento. Tudo está diante dos seus olhos. E nesse conhecimento perfeito, nós descansamos. Por ele ser onisciente, ele é capaz de decretar os meios mais sábios para a consecução dos seus planos eternos. Vamos ver algumas passagens bíblicas que falam sobre a onisciência de Deus. Salmo 147, versículo 5. Salmo 147, versículo 5, que diz assim, grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O que significa, portanto, que ele não cabe em nenhum tratado de teologia. Então, é claro que nós haveremos sempre de lidar com perguntas para as quais não temos resposta. Porque estamos lidando com um ser cujo entendimento não se pode medir. Vamos para Ezequiel capítulo 11, versículo 5. Ezequiel 11, verso 5 diz assim, então o Espírito do Senhor caiu sobre mim e me disse, fale, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó casa de Israel, porque eu sei o que passa pela mente de vocês. Eu sei o que passa pela mente de vocês. Sabe? Porque ele é onisciente. Vamos para Atos capítulo 15, versículo 18. Atos capítulo 15, verso 18. Diz o Senhor que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Ele faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos porque ele as decretou. Esse que é o fato. Romanos capítulo 11, isso aqui é um poema. Isso aqui é teologia em forma de poema. Romanos capítulo 11, do verso 33 ao 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Veja, ele não está falando aqui de uma outra espécie de lógica. Ele está simplesmente, a partir da verdade que conheceu, encantado com a perfeição do conhecimento de Deus. Então, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Aí sim, nisso nós podemos dizer, sabe, que nós lidamos com fatos na vida que não conseguimos compreender. Como disse Martyn Lloyd-Jones, a inescrutabilidade de Deus é
o que mais faz o crente tropeçar na sua relação com o seu Criador. O fato de que os seus caminhos são inescrutáveis, que nós não conseguimos compreendê-los. Agora, descansamos no fato de que, embora nós não consigamos compreender os caminhos de Deus, Deus sabe muito bem o que está fazendo. Me permita falar de uma forma tão simples. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Em nenhum momento ele está dizendo que aquilo que Deus revelou a nós que aquilo que Deus revelou a nós pode corresponder ao exato oposto daquilo que a Bíblia ensina, repito, porque ele opera numa outra esfera de lógica. Não é isso que está dizendo. O que o texto está dizendo é que ninguém conheceu a mente do Senhor. Nem na eternidade. Nenhum anjo teve acesso à mente do Senhor. Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas, a ele seja a glória para todo sempre. Amém. Pensar nesses atributos significa cair de joelhos. Aliás, eu diria para você o seguinte: não faça esse curso. Não estude teologia movido por mera curiosidade intelectual. A cada sentença, a cada declaração, a cada compreensão do significado do atributo de Deus, ou dos atributos de Deus, sabe? Que você e eu sejamos levados ao culto de adoração, aquele que é absolutamente amável. E vamos para uma outra passagem, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, 13, que diz assim, olha lá. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Está tudo diante dele. Não há ninguém oculto aos olhos de Deus. Então, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui está o ponto absolutamente estabelecido. Sabe? Ele é onisciente, portanto, tudo está patente, sabe? Tudo está plenamente manifestado aos seus olhos, e por isso nós vamos prestar contas a um ser que conhece a história da nossa vida, conhece o bem que praticamos, o que nos motivou a praticar esse mesmo bem, quer tenha sido uma motivação pecaminosa, quer tenha sido uma motivação santa. Ele conhece o mal que praticamos, conhece o que nos levou a causar sofrimento às pessoas e a desonrá-lo. E naquele dia não haverá injustiça, porque seremos julgados por um ser santo, justo e onisciente. Mas eu gostaria de encerrar a análise dessa doutrina com duas outras notas de esperança já mencionadas na aula de hoje. Ele nos conhece. E aquilo que é enigmático para você e para mim, não é para ele. Portanto, ele tem acesso a todos os fatos referentes ao universo e às nossas vidas, porque ele os decretou. Estamos nas mãos, sendo assim, de um ser que é incapaz de nos conduzir, vamos assim dizer, num estado de insegurança, pelo simples fato dele, apesar de ser bem intencionado, não ter pleno conhecimento dos fatos da vida. Não. Aquele que nos conduz, tudo sabe. E por isso, portanto,
nesse conhecimento perfeito, nós podemos descansar. E a maravilha é que esse é o conhecimento de um ser santo, que usa do seu conhecimento para a realização daquilo que glorifica o seu nome e que faz com que você e eu sejamos movidos ao culto de adoração ao ser mais amável do cosmos.